Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente, Contabilidade de Custo. Aula essa dirigida para você, aluno do curso superior, e para você também que está se preparando para enfrentar um concurso público. E também para você, empresário, né? É importante que você aprenda um pouco de custo para saber melhor gerenciar o seu negócio. Vamos lá para a nossa aulinha? Vamos lá. Contabilidade de custo, série Aprendendo Facilmente, vídeo aula 11. Margem de segurança e alavancagem operacional. É importante, vital, que você venha acompanhando as nossas aulas, que há uma sequência, um encadeamento de assuntos. E essa aula de hoje, ela precisa muito do conhecimento de pontos de equilíbrio, né? Nós vimos na videoaula 10. Né? Então, vamos lá para a nossa agenda. Primeiro, vamos recordar um pouco sobre pontos de equilíbrio, é importante. Depois, vamos falar um pouco sobre margem de segurança e exercício de fixação. Optamos aqui por dar o assunto e logo o exercício de seguida, tá? Não deixamos para fazer os exercícios no final da aula. Alavancagem operacional, também e exercício de fixação. Depois, vamos falar um pouco sobre risco operacional e alavancagem operacional. E, por último, as nossas leituras recomendadas. Agradeço a você desde já, que está participando conosco aqui desta aula. Agradeço também àqueles inscritos, né, que já estão recebendo as nossas mensagens, das nossas videoaulas. E agradeço também a você, que vai dar o seu like, que vai fazer a sua inscrição. É importante, divulgue com seus amigos, divulgue com suas redes sociais, para participar do crescimento deste canal. Recordando um pouco sobre pontos de equilíbrio, vamos ver o seguinte. Nós vimos lá na videoaula 10 que aqui nós temos os custos fixos, despesas fixas, aqui nós temos os custos variáveis, e aqui nós temos a equação da reta, que representa a receita, né? Então, temos a equação aqui dos custos totais e a equação aqui que representa a receita. E aqui nós temos a interseção dessas duas retas, né? E aqui, justamente, nós temos o ponto de equilíbrio, ou break-even point, né? Aquele divisor de água que, acima disso aqui, qualquer receita que você tenha, você vai ter lucro. Abaixo disso aqui, você terá prejuízo na sua empresa, né? Toda empresa gosta de conhecer o seu ponto de equilíbrio para saber quanto eu devo vender em um determinado período para que eu tenha lucro e eu possa até determinar que lucro, um determinado lucro X, né? Como nós vimos lá no ponto de equilíbrio econômico, né? Então, a equação de receita total é igual à receita, à equação de custos e despesas totais. Então, desenvolvendo isso, como nós vimos na aula de ponto de equilíbrio, né? Aqui receita total é quantidade dos preços, né, de venda unitária. Aqui o CDF mais o CDV total, que é o CDV unitário, custo de despesa variável unitário vezes quantidade. Passando isso para o primeiro membro, nós temos lá a equação que dá exatamente o ponto de equilíbrio, né? Que é CDF dividido por margem de contribuição. Margem essa que é preço de venda unitária menos o CDV unitário, né? Isso nós já vimos na aula lá de ponto de equilíbrio, só recordando que é importante, há uma ligação muito forte entre as duas. E aqui nós falamos, né, que o custeio por absorção é válido para a produção igual a venda, estoque final igual a zero. Caso contrário, se você não tiver estoque final igual a zero, você calcula o seu ponto de equilíbrio e subtrai dele o custo fixo envolvido no estoque inicial, mais o custo fixo envolvido no estoque final. E para custeio variável, tudo isso aqui é válido, como nós mostramos lá na aula de pontos de equilíbrio, né? Então, vamos lá agora falar de margem de segurança, né? Então, margem de segurança nada mais é do que um indicador de risco que aponta o percentual de redução das vendas que a empresa pode suportar sem ter prejuízo, né? É aquele delta X aí que a gente pode suportar na empresa sem a empresa ter prejuízo, né? E aí, a fórmula é bem simples, a receita atual menos o valor do ponto de equilíbrio, de vendas do ponto de equilíbrio, dividido pela receita atual vezes 100, né? Sempre trabalhando em percentual. Ou, se eu quiser, eu posso trabalhar também com volume de venda, né? Quantidade vendida. O ponto de equilíbrio aí, no caso, seria exatamente a quantidade de equilíbrio, menos, dividido pelo volume atual, também vezes 100 em percentual, né? Isso representa o quê? As unidades
produzidas e vendidas acima do ponto de equilíbrio. Então, quando você está tratando de mais segurança, você está tratando aquele que está acima do ponto de equilíbrio e que me dá uma certa confortabilidade caso haja alguma turbulência, né, momentânea na economia e que eu preciso e eu não vou ter prejuízo porque eu estou bem acima desse ponto de equilíbrio, né? Mas de segurança, está aqui aquele gráfico que nós mostramos já, discutimos bastante, né? Vamos pegar um exercício de fixação aqui. Então, vamos supor que o CDV seja 100 mil, o CDE, né, custo de despesa fixa 800 mil, preço de venda seja 200 mil. Então, o PEC seria 800, né, trabalhando aí no PEC, você lembra, né? Quer dizer, o custo de despesa fixa, dividido pelo preço de venda unitário, menos o CDV unitário, tá vendo? Isso dá 8 unidades. Então, nesse momento, nós temos lá 8 unidades como ponto de equilíbrio. Então, essa ordenada aqui, tá vendo? Se você levar em consideração aqui, a interseção aqui no eixo dos volumes, aqui seria 8 unidades. Para cá, bastaria multiplicar 8 pelo preço de venda, nós teríamos um valor correspondente a essas 8 unidades, né? Mas se a empresa agora passasse a produzir 10, ou seja, eu não estou vendendo só 8, eu estou vendendo 2 a mais, né? Então, como é que seria? Essas 2 unidades, ela ia representar o lucro, né? Porque aqui não é o ponto de equilíbrio, então é em 8. Se eu estou vendendo 10, então o lucro por mês seria 400 de lucro por mês. A margem de segurança seria 10, levando em consideração em quantidade, né? Menos 8, que é do ponto de equilíbrio, dividido por 10. Então, estaríamos com uma margem de segurança de 20%. Observe que aqui sempre eu vou dividir 10, eu vou fazer 10 menos 8 dividido por 10, não é dividido por 8, que é no ponto de equilíbrio, né? Então, na verdade, aí eu tenho uma margem de segurança de 20%, né? E se eu calculasse com a receita, também seria o mesmo resultado. A fórmula, tanto faz se usar uma como a outra, o resultado sempre é o mesmo, né? Aqui seria 10 vezes 200, a receita que você tem atual, né, com as 10 unidades vendendo, menos a receita do ponto de equilíbrio, seria 8 vezes 200, dividido por 10 vezes 200, que é a receita que você tem atual. Se você fizer essa operaçãozinha simples, você vai encontrar também os mesmos 20%. Então, você tem 20% de margem de segurança, ou seja, você está numa situação confortável, e mesmo uma turbulência, você pode descer aí um pouquinho, né, vender menos, e não vai afetar tanto o resultado de sua empresa, né? E aí nós nos deparamos com a alavancagem operacional, né? É um assunto por demais interessante, que os alunos geralmente têm muitas dúvidas, e em função disso nós vamos falar aqui sobre a alavancagem operacional, e nós temos também uma videoaula que fala grau de alavancagem operacional versus grau de alavancagem financeira, né? Aí nessa videoaula, na videoaula 12, nós estamos mostrando a vocês as razões, né, por que existe a alavancagem operacional, né? E como eu posso estruturar minha empresa para ter benefício dessa alavancagem operacional. Então, a alavancagem operacional mede o efeito das variações de vendas e lucro, né? É quanto eu vendo mais e qual o lucro que eu tenho resultado, né? Então, o grau da alavancagem é a variação percentual do lucro para cada ponto de variação de vendas. Então, quando eu aumento minhas vendas, eu posso ter um resultado, né, no caso específico, lucro, bem maior do que o mesmo percentual, né, o valor do percentual que eu apliquei no aumento de minhas vendas. Eu posso vender mais de 10% e meu lucro ser exatamente 15% ou mais, né? Por quê? Porque os gastos fixos, né, de um modo geral, eles ficam fixos. Vamos já estar dizendo, gastos fixos, eles não variam. E quando eu aumento o volume, eu estou aproveitando esses gastos fixos. Por isso que a gente falou em aulas anteriores também, que, de um modo geral, é muito bom o empresário ter controle sobre os seus gastos, quer seja fixo ou variável, para ser mais competitivo no mercado, né? Então, o grau de alavancagem, a variação percentual do lucro sobre variação percentual de vendas, ou volume de vendas, como queira dizer. E também pode ser feito por outra forma. Fórmula essa que você pode usar a própria DR, né? Fazer a margem de contribuição total dividido pelo lucro operacional, né? Existe também outra fórmula, né, que também pode ser usada, que leva em consideração a margem de contribuição, né? Então, você pode trabalhar aqui, que seria Q vezes PVU menos CDVU, isso aqui é a margem de contribuição unitária, dividido por Q
vezes a mais de contribuição unitária, menos o CDS. Também é outra forma. Só que faz uma, outra, qualquer uma que você use vai dar o mesmo resultado. O importante é que quando você tiver um problema para resolver, você tenha muita atenção em relação aos dados que estão disponíveis. E às vezes fica mais fácil aplicar uma fórmula ou outra. Ela dá menos trabalho, né, em função da praticidade que ela pode desempenhar diante das características ou dos dados que são disponíveis naquele momento. A alavancagem é similar ao princípio da física, né? Põe aqui essa gangulazinha, né? Um apoio aqui, você bota um peso aqui. Quanto maior for esse braço P no caso, né? Menor força eu vou botar aqui para levantar esse peso. E quanto menor for esse bracinho aqui B, maior força eu vou botar para levantar esse peso, né? É o grau da alavancagem. Quer dizer, eu consigo resultados maiores com esforço menor. Né? Isso aqui é importante, né? Então, esse mesmo conceito da física, né? Quem gosta de física deve estar se lembrando, a gente aplica no grau de alavancagem operacional. Então, exercício de fixação a partir do exemplo de margem de segurança, né? Se agora você não vendesse 10, e sim 12 unidades produzidas e vendidas, então lá no ponto de equilíbrio nós tínhamos 8 unidades, né? Agora nós passamos lá para 10, para saber exatamente a margem de segurança. E agora eu quero 12 unidades, né? Como é que fica esse grau de alavancagem? Quanto eu vou alavancar em função de vender mais 12 unidades, né? E aí, vamos lá. Antes eu tinha 10 unidades e o lucro a gente viu que era 2 vezes 200 mil. Era 400 mil. Agora, com 12 unidades, nós temos um novo lucro por mês, que seria 4 vezes 200 mil, já que o ponto de equilíbrio é 8. Né? Eu estou aí com mais unidades acima. Né? Se eu tenho 8, no primeiro caso eu coloquei mais 2, seria 10, e agora eu estou com 12. Né? Então, estou com 4 unidades a mais. Então, aplicando a fórmula, eu seria aqui uns 800 mil, né? Que é exatamente o que eu estou aplicando aquela primeira fórmula, né? Então, aqui eu tenho um grau de alavancagem, só voltando aqui para a gente se lembrar um pouco, né? Variação de lucro, né? Sobre variação de vendas, né? Então, eu tenho aqui a variação de lucros 800 menos 400, 800 menos 400, dividido por 400. Então, eu tenho aqui a variação percentual de lucro. Aqui, no denominador, nós temos a variação percentual de quantidade vendida, volume vendido, que é 12 menos 10 dividido por 10. Então, aumentou 5 vezes. Quer dizer, o fato de você acrescer, evidentemente, mais 2 unidades aí, né, de 10 para 12, você teve uma multiplicação exatamente de 5 vezes no seu grau de alavancagem operacional. Quer dizer, o seu lucro melhorou bastante, né? E aí a conclusão, aumentando a margem de segurança, você tem um decréscimo do grau. Existe uma relação inversa entre margem de segurança e grau de alavancagem operacional, certo? É isso que nós vamos demonstrar agora, tá? Será que isso é verdade? Vamos ver a demonstração. É muito fácil, né? Um jogo somente de você trabalhar as fórmulas e ver como se comporta com esta variação. Então, aqui lembrando aquele gráfico, sempre é bom a gente ter um gráfico para ilustrar, né? Você tem aqui, ó, exatamente o ponto de equilíbrio, você tem aqui a quantidade 1 envolvida e a quantidade 2, né? O ponto de equilíbrio aqui seria 8, né? A quantidade 1 que a gente viu lá, no caso, mais de segurança seria 10, e agora nós temos a quantidade 2, que seria 12, né? Para mostrar como funciona o grau de alavancagem. Então, a demonstração. Como é o grau de alavancagem? É a variação percentual do lucro sobre variação percentual do volume, né? Como é que eu trabalho a variação percentual de lucro? Seria a variação de lucro sobre lucro, né? Ou seja, lucro 2 menos lucro 1 sobre lucro 1. E aqui a quantidade, a variação de quantidade. Quantidade 2 sobre menos quantidade 1 sobre quantidade. Né? Então, vamos ver. Variação de lucro. Lucro 2 menos lucro 1 dividido por lucro 1. Tá aqui. E a variação de quantidade, quantidade 2 menos quantidade 1 sobre quantidade 1. Então, nós temos aqui a expressão, né, do que está aqui expresso, né, ilustrado nessa forma. Né? E aí é só substituir. Né? O grau aqui é o quê? Então, variação de lucro, eu peguei aqui a variação de lucro, coloquei aqui, exatamente, deixa eu limpar aqui para ficar bem mais fácil, você entendeu? Aqui exatamente é a variação
de lucro. E aqui exatamente a variação de quantidade que nós calculamos. Simplesmente substituímos isso aqui pelos valores que nós estamos apresentando. Né? E aí é só desenvolver. O lucro líquido 2 é o quê? A gente viu também lá na aula anterior, né, que o lucro sempre vai ser a margem de contribuição vezes a quantidade 2 menos quantidade 1. Né? Quantidade 2 menos quantidade de equilíbrio. Então, o lucro 1 seria a margem de contribuição sobre vezes quantidade 1 menos a quantidade 2. Então, eu saberia quanto é o lucro aqui, nessa situação, quanto é o lucro aqui. Nós mostramos isso lá na aula de pontos de equilíbrio, inclusive demonstramos isso e fizemos um exercício, acrescentando mais um, para ver como se comportaria o lucro, né? Então, se eu pego lucro 2 menos lucro 1, né? Lucro 2 menos lucro 1, é fácil de perceber aqui, tá, né? Então, quando eu pego lucro 2 menos lucro 1, para saber exatamente quanto vale esse membro dessa equação, então vai sobrar mais de contribuição que 2 menos que 1. Né? E aí, isso aqui eu substituo aqui, tá vendo? Eu substituo aqui, entendeu mesmo? E depois substituo aqui. E efetuo essa expressão. Aí você vê que mais de contribuição aparece aqui, aparece o denominador, e você começa a perceber que existem expressões, né, para você resolver. Na hora que você resolve essa expressão, você vai encontrar que é Q1 sobre Q1 menos QE. Como a margem de segurança é Q1 menos QE sobre Q1, observe que um é inverso do outro. Aqui é o inverso. Q1 está aqui no denominador e Q1 está aqui no numerador. Essa expressão aqui, Q1 menos Q2, está no numerador e aqui passa a ser denominador. Então, é fácil de perceber que o GAL é o inverso da margem de segurança. Né? Se é uma relação inversa, então, se eu aumento a margem de segurança, eu diminuo o GAL. Se eu diminuo a margem de segurança, eu aumento o meu grau de alavancagem operacional. Né? Interessante isso aí para a gente resolver problemas, inclusive. Né? Nós vamos lá na série de resolução de problemas, nós vamos ver os problemas específicos sobre GAL, ponto de equilíbrio e assim por diante. Uma quantidade bem maior de exercícios para serem resolvidos. Né? Então, é uma relação inversa e com isso a gente está como queríamos demonstrar, certo? Então, toda vez que você tem a margem de segurança, automaticamente eu tenho o GAL. Se é 1 menos 1 dividido pela margem de segurança, me dá o GAL. E vice-versa, se eu tiver a margem de segurança, também tem o GAL. E às vezes, num problema, você perde muito tempo calculando coisas que pode ser resolvida com uma fórmula bem simples. Se o problema apresenta a margem de segurança e você precisa calcular o GAL, basta tratá-la como inverso, né? E se vice-versa, se eu tenho o GAL, eu também tenho a margem de segurança. Então, você pode ganhar muito tempo ao fazer cálculos em relação à margem de segurança e grau de alavancagem operacional. Né? Aí nós vamos entrar nessa esfera agora, nós vamos trabalhar agora com o risco operacional e da alavancagem operacional. Então, veja, a alavancagem operacional é maior nas empresas com maiores proporções de custo de despesa fixa. A gente já viu lá na sua estrutura. E é bom lembrar que a estrutura de uma empresa, quer seja de ativo ou de passivo, depende de como você quer. É muito comum você já encontrar uma empresa já formada, ela já está em funcionamento. Então, alguém já definiu como é a sua estrutura de ativo e passivo. Né? Então, eu posso ter imobilizado maior, imobilizado menor. Há empresas, inclusive, que praticamente imobilizado não existe, quase tudo é alugado. Né? Então, tudo entra como despesa. Né? E também, em relação ao passivo, como nós vamos ver lá no tratado de gasto, também eu posso trabalhar muito com o capital de terceiro e ser beneficiado com isso, não trabalhando com o meu capital próprio. Né? Então, tudo isso é importante. E tudo isso está em estruturas de ativo e passivo. Assim, elas terão maiores graus de alavancagem operacional, mas o risco operacional também aumenta. Né? Então, toda vez que eu aumento o meu grau de alavancagem operacional, eu também tenho um risco operacional maior. Lógico, eu tenho mais custos de despesas fixas envolvidos. Né? É isso mesmo que está acontecendo agora no país, em relação no mundo, né, em relação a essa pandemia. Né? Então, as empresas que enxugaram, ou estão enxugando, ou já estavam enxutos, né, os seus custos de despesas fixas e custos de despesa variáveis, elas estão sobrevivendo mais facilmente nesse período. Né? A importância vital que a gente tenha um controle total dos custos, até porque o meu preço é uma decorrência de meus custos. Né? Então, a gente viu lá, em aulas anteriores, também já batalhamos muito isso, né? E quando eu vou tratar de precificação, que é outro assunto lá, você tem aqui o seu lucro que você quer, né? Em relação que seja tributado ou não, considerado aí.
Aqui você tem os custos envolvidos, né? E aqui, do lado, você começa a perceber que aqui está sendo preço de venda. Toda vez que eu domino bem esses custos, com certeza eu posso reduzir meu preço, ser mais competitivo. Ou estabelecer o mesmo preço, fixar o mesmo preço e ter um maior lucro, né? Um maior lucro. Então, conhecer os custos de uma empresa, que seja fixo ou variável, conhecer as despesas fixas, né? Ou variáveis, é de importância vital para a sobrevivência em determinadas situações, né? Principalmente no momento que estamos passando agora. Aí você começa a ver que o risco operacional, né, que você tem mede a instabilidade no lucro decorrente de umas variações de receita de vendas para uma determinada estrutura de custo e despesa fixa, né? É importante essas variações. As variações nas vendas podem ser para mais ou para menos. Eu posso ter uma receita maior ou uma receita menor, né? Importância vital. Quais são os mais fatores dinamizadores, ou seja, aqueles que propiciam, né, o maior risco operacional? Primeiro, o comportamento da concorrência, né? É importante. Como o meu concorrente está se comportando. Então, eu preciso me preocupar com isso, saber as práticas dele, né? Os preços que eles praticam, né? Entender o funcionamento. Fraudes, né? Pode ser também importante. Processos internos ineficientes, né? A gente pode ter processos internos que estão gastando muito. Eles estão na idade da pedra, né? Muita gente diz, não, mas isso está funcionando há muito tempo, sempre deu certo. Olha, mais uma razão você me deu para otimizar os seus processos, né? A coisa é evolucionária, é preciso você estar a cada momento avaliando e otimizando seus processos, né? A maneira de fazer as coisas, como trabalhar as etapas do seu processo de fabricação, seu processo, evidentemente, de prestação de serviço e assim por diante, né? Então, e aí a gente começa a ver que o comportamento da concorrência, fraudes, processos internos e muitos outros, eles dinamizam o risco operacional da empresa, né? E aí a gente começa a perceber. Vamos pegar aqui um exemplo, né, de alavancagem operacional com risco, né? Analisar os efeitos da variação do lucro nas empresas alfa gama com base nos dados, evidentemente, que estamos apresentando a seguir, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos dizer, a empresa alfa, qual é a situação dela? Tem uma receita de 50 mil, CDV de 15, margem de contribuição de 35 e CDF de 27, um lucro operacional de 8. Né? Para simplificar, a gente não está trabalhando com tributação, mas poderíamos colocar também aqui a tributação, daríamos o mesmo resultado. Empresa Gama, observe que é a mesma receita. Né? Qual foi a grande variação da empresa alfa para a empresa Gama? Né? É que, por exemplo, o CDV daqui é 15 mil e aqui é maior. Então, os custos de despesa variáveis da empresa Gama, eles são maiores. Né? E observe que a margem de contribuição variou e também tem uma alteração interessante. Aqui eu tenho o CDF menor na empresa Gama. Né? É tanto que, para facilitar e para a gente ver o impacto que isso dá na empresa, nós trabalhamos aqui de tal maneira que o lucro operacional também é 8 mil. Tanto faz uma empresa alfa como uma empresa Gama, o lucro operacional é o mesmo, né? É o mesmo lucro operacional. A grande variação é que aqui eu tenho um acréscimo, né, de custo de despesa variável, e aqui eu tenho um decréscimo na empresa Gama de custo de despesas fixas. Né? Então, vamos ver o efeito de eu dar uma variação para mais ou para menos na alta e na Gama e o comportamento que nós vamos ter em relação ao lucro operacional. Né? Primeiro, vamos dar um aumento aqui nas vendas de 10%. Né? Então, a receita passa a ser 55 mil. Evidentemente, o CDV também vai na mesma proporção. Então, eu tenho uma margem de contribuição aqui de 38.500. Os custos de despesa fixa são os mesmos. Né? Não mudou, né? Só mudou aí que é variável. Né? E aí nós temos um lucro operacional que foi de 11.500. Né? Então, você veja que saiu de 8 para 11.500. Um simples acréscimo aqui de 10 aumentou bastante aqui o lucro operacional. A mesma coisa se eu fizer com o decréscimo. Vamos supor que eu reduzir as vendas em 10%. Então, isso aqui menos 10%, isso aqui menos 10%. A margem de contribuição baixou, o CDF também continua constante e o lucro baixou assustadoramente. Né? Então, a gente começa a perceber que é uma situação interessante em relação a isso aí. Né? E aqui vamos trabalhar isso na empresa Gama. Como se comporta essa variação aqui na empresa Gama, que tem uma estrutura de custo diferente. Né? Aqui você vê que tem mais CDV, mais custo de despesa variável, aqui menos custo de despesa fixa. Então, mais 10% aqui vai se comportar, mais 10%, mais 10%. Aqui ficou 30.800
um pouco mais do que essa daqui, de 10%, tá vendo? A influência aí dos custos de despesa variáveis são maiores, e os mesmos aqui, os mesmos 20, né, no caso específico da empresa atual. Então, você vai ter o CDF aqui, que é menor, né, mas continua constante, 20 mil, e o lucro passou de 8 mil para 10 mil. Né? Você vê aqui de 8 para 11, aqui de 8 para 10. Qual é o efeito que a gente percebe? Aí a influência maior está no CDF, né? O CDF aqui está, aqui é maior, então tem uma alavancagem maior, aqui é menor, tem uma alavancagem menor. Né? E se eu der menos de 10%? O comportamento é idêntico ao anterior, né? Mesma sistemática que adotamos aqui para a empresa alta. Vamos dar aqui menos 10%, menos 10%. Aqui passa a ser uma margem de contribuição total de 25%, quer dizer, é menor do que essa, tá vendo? Aqui é constante, e aqui também eu tenho 5.200, né? Aqui eu passei para 4.500, e aqui eu passei para 5.200. Você observa que, em razão de eu ter os custos de despesa fixa menores, né? Você começa a ver aqui a influência daqui, as variações são diferentes. Então, quer dizer, se eu calcular o GAL da empresa alta e da empresa beta, eu vou ver que o GAL de alta é 35 sobre 8, trabalhando com margem de contribuição a 35 dividido pelo lucro operacional, que é aquela segunda fórmula que nós mostramos, né? Está 4, 3, 7, 5, alguma coisa. Já o GAL da gama, você vai achar que é 28, né? Que é exatamente esse valor que está aqui, que é a margem de contribuição, dividido por 8 mil, dá 3,5. Né? Então, eu tenho um grau de alavancagem aqui menor e aqui maior, e aqui eu tenho um grau de alavancagem menor. Justamente por quê? Porque nós trabalhamos aqui com os valores totalmente diferentes. Né? Então, você veja que aqui, por ter menos custo de despesa fixa, meu grau de alavancagem é menor. Aqui, por eu ter um maior, né, evidentemente, custo de despesa fixa, meu grau de alavancagem é maior. Né? E aí nós temos a variação de lucro, só para a gente trabalhar. Aqui, nesse caso, o lucro variou 43,75% negativo, quando eu reduzi, e positivamente 43,75%. Né? Aqui, porque eu tenho um custo de despesa fixa menor, você veja que a variação do lucro foi menor, né? Que é menos 35, que é mais 35. E aí a gente observa a influência vital, né, determinante de eu ter variações no lucro em função de variações de lucro. Né? Quando o meu grau de alavancagem é maior, eu tenho variações maiores. Né? Quando o meu grau de alavancagem é menor, eu tenho variações menores. Então, observe que, em ambos os casos, nós temos aqui uma variação de mais 10%, mais 10%. Né? E observe que o resultado da variação do lucro fica de 43,75%, multiplicado por 4,375%. Nesse caso específico aqui da gama, eu também dei 10%, mas a minha variação foi só 35%, ou seja, 3,5% a mais, né? A mais de variação. Então, observe que a influência dos custos de despesa fixa é importante para você ter uma alavancagem operacional maior ou menor. Ok? Então, esse exemplo é interessante porque ele mostra a cada momento qual a influência do grau de alavancagem, com acréscimo e decréscimo das empresas que têm estrutura de custos diferentes, quer seja de CDV, quer seja de CDF. Né? Então, aquela que tem maior CDF, ela tem uma possibilidade de ter maior grau de alavancagem operacional. Ok? Tranquilo? Então, um exemplo bastante interessante, porque trabalha duas empresas e consegue explicar exatamente qual a influência do grau de alavancagem operacional. E assim, né? Então, espero que todos tenham gostado da aula, certo? Agradeço já a sua participação, deixe seu like, faça a sua inscrição, divulgue nas suas redes sociais, é importante tudo isso, né? Esse assunto está muito bem detalhado também no capítulo 22 de contabilidade de custo, como também no capítulo 3 e 3.9 e 3.10, um livro mais recente, um autor mais recente, eu diria, né? Que é o Vandir Megliorini, na terceira lição também. Tem também sobre isso, falando mais de segurança e grau de alavancagem operacional. Espero contar com vocês na próxima aula e até lá.